Amados, eu gostaria de compartilhar uma palavra ao teu coração, considerando que estamos juntos entre irmãos em Cristo. Alguns já nasceram para Cristo há mais tempo, outros são novos em Cristo, né? Então nós temos aqui uma família diversificada, irmãos mais velhos, irmãos mais novinhos, mas independente disso, é importante nós entendermos que a palavra de Deus não nos classifica dessa forma. A palavra de Deus não nos classifica como somos do grupo onde estamos há mais tempo na igreja, logo somos mais masters, mais experientes. Não, a Bíblia não nos classifica assim. Também a Bíblia não classifica que aqueles que são mais novos, ou seja, têm menos tempo de caminhada com Jesus, têm menos tempo de frequentar uma igreja. A Bíblia também não diz que esses, por serem mais novos, eles estão num nível, comparado com os outros que estão há mais tempo, num nível inferior. A Bíblia não diz isso. E logo é importante nós entendermos que o que classifica o nosso nível de maturidade não é o tempo que você está na igreja. Agora, claro que esperaríamos daqueles que estão já há muito tempo, há muitos anos, que pudessem ter um nível de maturidade mais experimentado, né? Um nível de maturidade maior, melhor. Mas nem sempre é assim. Assim também como nós muitas vezes olhamos para os novos que chegam, que entregam suas vidas a Jesus, e que começam a dar os primeiros passos na carreira da fé, em seguir ao Senhor, nós olhamos muitas vezes para esses e achamos assim, eles são tão neófitos. Obrigado. Eles são tão neófitos, são tão sem experiência, comparado com aqueles que já são vovozinhos na igreja, com todo carinho e respeito, não pela idade, mas pelo tempo de conversão. E às vezes a gente olha para os novos e dizemos assim, mas eles são tão novinhos, eles são tão inexperientes, tem tanta coisa para aprender ainda. Muito provavelmente Deus não vai fazer com eles o que Ele poderia fazer comigo. Oh, que grande erro pensarmos assim. Pensando dessa maneira, essa introdução, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, na carta de Paulo à igreja de Corinto. Quero lembrar que Corinto aqui não tem nada a ver com os corintianos, tá certo? Os corintianos, quando a gente vai ler a Bíblia no livro de Corinto, já começa a ficar tudo feliz, né? Não. Corinto era uma cidade e não tem nada a ver com o nosso time Corinthians, tá bom? Embora, né, é um bom time, claro. Vamos lá. Se você não gosta do Corinthians, fique depois do culto para nós termos uma conversa pessoal. Estou brincando. Abra lá em 1 Coríntios. Carta de Paulo à igreja em Corinto, ao povo de Corinto, os coríntios, ou se você se sentir familiarizado, pode chamá-los de corintianos, que eles vão ficar felizes. Capítulo 3. Primeira Coríntios, capítulo 3. Quero aqui lembrar que toda vez que aparece o primeira ou segunda, se refere a uma carta, uma epístola. A primeira carta que foi escrita, ou a segunda carta que foi escrita, ou a terceira. E aí cada uma delas tem seus capítulos e seus versículos. Isso é para nós nos acharmos dentro da carta.
Capítulo 3, verso 1 diz assim, o apóstolo Paulo dizendo à igreja que estava em Corinto: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Paulo está fazendo aqui uma exortação à igreja, dizendo que ele teve dificuldade de conversar com aquela igreja, de falar com alguns irmãos daquela igreja. Embora a carta fosse para toda a igreja, nós não podemos acreditar aqui que toda a igreja fosse, mas uma boa parte da igreja, Paulo estava dizendo: não vos pude falar, não pude conversar com você como se eu estivesse com vocês, como se eu estivesse conversando com pessoas espirituais, mas como a carnais. Ou seja, Paulo está identificando na igreja que havia uma grande quantidade de pessoas na igreja que as suas atitudes ainda eram atitudes carnais, ou seja, elas eram movidas pelas obras da carne dentro dela. E se você quer saber quais são as obras da carne, é só você ir na carta de Paulo à igreja em Gálatas. Nos Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 20, você já vai ver ali Paulo falando sobre quais são os frutos daqueles que andam na carne e quais são os frutos, resultados, daqueles que andam no Espírito. Nós não vamos ler agora, mas Paulo fala desses frutos. Isso é só para você saber de que Paulo está dizendo. Então Paulo está falando aqui com uma igreja que produzia um fruto carnal, não uma igreja que produzia um culto espiritual. Por isso ele diz: olha, eu não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. E aí ele acrescenta ainda, ele diz: como a meninos em Cristo, como a crianças em Cristo. Verso 2: com leite vos criei e não com manjar. Numa tradução na linguagem de hoje, Paulo estaria dizendo assim: eu criei vocês com mamadeira e não com feijão com arroz. Sabe que uma mãe, quando o bebê é recém-nascido, tem um período, não sei muito bem, já faz tanto tempo que as minhas foram bebês, mas tem um período que elas ficam no leite. Elas não vão para um feijãozinho logo de cara, né? A Regi, o Marco está aí, né? Quanto tempo a Helena foi para o feijãozinho? 6 meses. E eu acho que a Helena ainda, né, ela é uma exceção à regra, porque ela avançou todas as etapas antes, até andar antes ela andou, né? É uma figura. 6 meses. 6 meses. Depois é que vem então o feijão, um caldinho de feijão ainda, uma abobrinha amassada, e assim vai indo. Paulo está dizendo: olha, eu falei com vocês como que vocês fossem meninos em Cristo Jesus. Com leite vos criei, não com manjar, porque ainda vocês não podíeis, nem tampouco ainda agora eu posso. Eu não falei com vocês naquela época nesse nível, porque vocês eram bebês espirituais. Mas o tempo passou, e eu ainda hoje não consigo falar com vocês como adultos espirituais, com manjares, com comida sólida, com coisa forte, com uma palavra forte. Eu ainda tenho que lidar com vocês com o leitinho espiritual que se dá para o recém-chegado na fé, aonde você o ajuda na leitura da palavra de Deus, aonde ele encontra os livros da Bíblia. Tudo isso aí são rudimentos da fé, é o prezinho da carreira espiritual. Mas todos têm que passar por lá. Aonde você aprende a orar, aonde você vai ter as suas primeiras batalhas espirituais. Hoje pela manhã, hoje na hora do almoço, um jovem de 42 anos, como eu assim, 48 anos,
Um jovem ligou para mim, me achou no WhatsApp e disse assim: esse telefone tem a ver com a Igreja Batista Vida Nova. Mensagem no WhatsApp: tem algum pastor ou um diácono que pudesse falar comigo? Aí eu fiz uma oração básica antes de atender e fui atendê-lo. E aí ele contou toda a história dele, uma história um pouquinho difícil, mas expôs uma situação, e eu disse para ele que eu ia ajudá-lo. Ele contou todo um histórico. Ele já andou aqui por Itu, já morou em Itu, já foi membro de uma igreja batista há muitos anos aqui na cidade de Itu, uma igreja que muito provavelmente ela já não exista mais aqui em Itu, Igreja Batista Nacional. E então eu atendi esse homem, ele compartilhou a dificuldade dele, pediu que eu orasse por ele, e eu orei pela vida dele. Alguém que solicitou ajuda, perdeu o pai, perdeu a mãe, é filho único, é casado, mas ele se sente sozinho no mundo. E estava passando por um momento difícil. E o pedido que ele me fez, a oração que ele me fez, eu pensei comigo, poderia ser possivelmente uma oração que ele não precisasse pedir. Ele não precisava pedir. Mas a questão é que nós muitas vezes regredimos nos níveis que nós estamos na fé. Guarde isso. Claro, eu não estou aqui julgando o coração dele, por favor, não me interprete mal, mas eu só estou dizendo, fazendo uma comparação, que o pedido que ele me fez, a oração que ele me fez, ele poderia ter feito por ele mesmo. Não precisava, porque às vezes nós temos a ideia de que a oração do pastor ou a oração de um diácono da igreja, ela é mais poderosa do que a minha. É claro que vai ter um resultado se esse pastor e esse diácono estão na presença de Deus e você não vai ter. Aí certamente o resultado vai ser diferente. Mas não pelo fato de que o pastor e o diácono, eles são o ungidão e o poder está neles. Lógico que não. São tão falíveis como qualquer outro discípulo. São tão sujeitos a cometerem erros e também são tão pecadores quanto qualquer outro. A grande questão é que nós temos que estar diariamente na presença de Deus e cuidando para nós não cairmos. Por isso que Jesus disse: vigiai e orai, para que vocês não entreis em tentação, pois a carne é fraca. Então vigie, ore. E Paulo agora está diante de uma igreja que era uma igreja muito conhecida na Bíblia, no Novo Testamento, entrou para a história, mas uma igreja que já podia estar dando frutos no Espírito, mas eles estavam dando frutos na carne ainda. Podiam ser maduros espiritualmente, mas eles ainda estavam agindo como crianças na fé, como neófitos na fé, como primários na fé. E aí Paulo vai explicar no verso 3, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, olha só, tudo isso tinha dentro da igreja. Tinha inveja, tinha contenda, contenda, brigas, tinha dissensões, um irmão saía bravo com o outro, triste com o outro, virava a cara para o outro. Imagina que quando aquele outro fosse ficar em pé para orar e alguém que não tinha algo tratado com aquele irmão já ficava bicudo, vai orar, olha aí, nem se acertou comigo. Ou então um irmão que emprestou um dinheiro para o outro e não devolveu, e agora esse que estava para receber, viu ele orando, ficou triste. Essas questões que podem acontecer na igreja, sabe por quê? Porque existem pessoas, e dentro da igreja existem pessoas que são pecadoras, falhas, porém nós não podemos nos esconder atrás disso, e não resolvermos a nossa vida. E Paulo está dizendo: olha, vocês são carnais,
porque havia inveja no meio de vocês, inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Ou seja, Paulo está dizendo, vocês estão andando igual o mundo anda. E ainda vocês dizem, eu estou avançando um pouco mais, deveria parar aqui, mas eu vou avançar um pouco mais no verso 4, ele diz, e ainda vocês saem dizendo, eu sou de Paulo. Ou seja, eu sou fã de Paulo, eu sou fã do apóstolo Paulo, aquele é o cara, aquele Paulo é um pregador maravilhoso. Eu gosto de ir no culto quando Paulo vai pregar, porque ele é o cara, o apóstolo Paulo. Paulo está dizendo, porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro dizendo, eu sou de Apolo, porventura vocês não são carnais? Estava havendo da parte dos discípulos, da parte do rebanho, estava havendo uma espécie de comparação entre os líderes. Eles, nos seus pecados, nas suas invejas, nas suas cobiças, na sua carnalidade, eles colocavam dessa forma, porque o pastor Paulo, o apóstolo Paulo é melhor do que o Apolo. O outro dizia, não concordo não. Apolo me batizou, ele é um homem de Deus. O Paulo de vez em quando viaja, nas viagens missionárias nos deixa. Você imagina esse tipo de briga, de problema? E aí Paulo, que está escrevendo essa carta à igreja, diz no verso 5, quem é Paulo? Ele falando dele mesmo para a igreja, pois quem é Paulo? E quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um, ele está falando dele, Paulo, eu plantei, Apolo regou, mas Deus foi que deu o crescimento. Pelo que nem eu, que plantei, sou alguma coisa, nem Apolo que regou é alguma coisa, nós não somos nada, Paulo está dizendo. Mas quem é e quem deve ser alguma coisa no meio de vós é Deus que dá o crescimento, ou seja, parem com essas bobagens. Era isso que Paulo estava dizendo para a igreja. Eu quero nessa noite, irmãos, compartilhar alguns sinais que indicam que você ainda pode estar no leitinho espiritual. Olhe para a pessoa que está sentada ao seu lado, diga, meu irmão, eu estou sentindo um cheiro de leitinho aí, hein? Não é você, né? É melhor estar sentindo cheirinho de leitinho do que estar sentindo cheirinho de outra coisa, que bebê também, né, às vezes compartilha, né? Com todo respeito. E Paulo ainda foi bem delicado, né? Ele podia ter falado de fralda, mas ele falou de leitinho aqui. Quando Paulo escreveu a essa igreja, ele deixa uma frase dura para essa igreja, mas uma frase que demonstrava uma realidade de como é que a vida espiritual daquela membresia, daquelas ovelhas, daqueles discípulos de Jesus estavam. Uma mensagem de como eles estavam descuidados naquele momento de suas vidas. Guarde esta palavra, descuidados da sua vida. Porque Deus pode estar falando com você nessa noite. Descuido com a vida espiritual. Leite vos dei, esta é a tradução que eu trouxe aqui. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Paulo está dizendo assim, olha, eu não dei o alimento sólido, porque eu olhava para vocês, e eu sabia que vocês não estavam aptos ainda para receber esse alimento, para suportar esse alimento. Nem ainda agora podeis, porque vocês ainda são carnais.
Foi uma triste constatação, irmãos, perceber que aqueles que já poderiam ser adultos espiritualmente, crescidos, grandinhos, eles ainda permaneciam na tenra infância, espiritualmente falando, necessitando usar leite espiritual. Ainda eram bebês espirituais. Ou seja, eles não podiam se alimentar com o sólido alimento que Paulo poderia dar a eles. Eu estou falando de um alimento que a Bíblia fala em Atos dos Apóstolos, que era a doutrina dos apóstolos. Ou seja, estamos falando da palavra de Deus. Eles não estavam prontos ainda para receber esta palavra. Mas o tempo já tinha passado. Já era para eles estarem, mas aconteceu alguma coisa no meio da caminhada que eles viram o tempo passar e continuavam ainda infantis. O escritor aos Hebreus, esse é o único livro da Bíblia que nós não sabemos o autor. Alguns até sugerem que o autor do livro de Hebreus seja Apolo. E outros também sugerem que pode ser Paulo, por causa da maneira da escrita no original, por causa da maneira, no uso das palavras, da forma deles falarem, que eram muito parecidas. Mas isso é um detalhe que não significa nada para nós agora. O escritor aos Hebreus, ele também nos fala isso, ali ele vai falar de crescimento daquelas pessoas. Capítulo 5, verso 12 de Hebreus. Pessoas que já deveriam ser mestres, mas ainda eram crianças espirituais. Olha o que diz: pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, do culto de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. É por isso que hoje eu gostaria de falar sobre características que demonstram que um crente ainda não saiu do leitinho espiritual, ainda não deu o grito da maioridade espiritual na sua vida, ainda não se tornou uma ferramenta muito mais usada nas mãos de Deus para boas obras, mas antes, com essas atitudes, acaba muitas vezes por dar mais trabalho a Deus, trabalho que crianças espirituais dão, mas que não deveriam dar. Portanto, vamos combinar uma coisa: não saia daqui nesta noite triste. Se você descobrir no decorrer desta palavra, desta pregação, que tem algumas características que em você são muito semelhantes a essas que eu vou estar falando. Porque nós estamos aqui nessa noite para receber da parte de Deus a cura para a nossa vida, para a nossa alma, para sermos pessoas completamente transformadas por Deus e aptas pelo Senhor, para que cumpramos com o nosso chamado e possamos também abençoar a vida de tantos outros que estarão chegando ao Evangelho de Cristo, e nós podemos ajudá-los sendo um instrumento nas mãos de Deus. A primeira característica que demonstra alguém que ainda está vivendo uma vida de criancice espiritual é que as práticas, essa é a primeira, é que as práticas espirituais não fazem parte da sua vida diariamente, não fazem parte do seu dia a dia. Que práticas são essas? Amados, crianças espirituais, estou falando de crianças espirituais, elas não conseguem se alimentar sozinhas. Não conseguem. Se você não tem uma rotina, um trabalho
para que você coloque a sua vida dentro de um cronograma, aonde dentro dessa rotina, desse cronograma, esteja o meditar na palavra de Deus, esteja ler a Bíblia, meditar nela, e estar sempre falando com Deus: Senhor, me ajuda a entender a Tua palavra, e não somente entender, mas eu quero colocá-la em prática. Se uma criança espiritual não faz isso, ela não cresce. Ela não cresce. Se você não tem um costume, uma rotina de clamar a Deus, de orar a Deus, de levantar pela manhã, agradecer a Deus em oração, de você agradecer a Deus o alimento do café da manhã, o alimento do almoço, o alimento seja qual for o alimento, vai para o trabalho dirigindo, vai agradecendo a Deus, vai falando com Deus, está trabalhando lá no seu serviço e de repente alguma coisa te lembrou de Deus. Às vezes acontece isso. E quando acontece isso, saiba que quem está sugerindo isso a você nunca será Satanás. Porque o diabo torce para você nunca lembrar de Deus. Mas quando você lembra de Deus, saiba que quem fez isso foi o Espírito Santo de Deus que está dentro de você. Ele te deu uma luz, um sinal. Ele fez você lembrar de Deus. Uau! Então é hora de você falar com Deus. Um livramento. Ou, ai meu Deus do céu. Por isso que a Bíblia fala para nós tomarmos cuidado e não levarmos o nome de Deus em vão. Tem gente que fica o dia inteiro: meu Deus do céu, ai meu Deus, meu Jesusinho, ai, 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 glória a Deus, mas não sabe nem o que está falando. Está colocando o nome de Deus em vão, porque na verdade você não está nem pensando em Deus, você não está nem conversando com Deus e jogando um nome tão santo ao léu. Tome cuidado com isso. Minha nossa, opa, isso também não pode. Minha nossa é o quê? Minha nossa mãe do céu, que negócio é esse? Tome cuidado com isso. Mas nós precisamos estar atentos ao que o Espírito Santo de Deus vai colocando no nosso coração. De repente você está ali no seu trabalho, a coisa não vai, e você fala: nossa, eu já tentei todas as coisas, mas não está dando direito, esse negócio não entra, essa peça não encaixa. Seja lá qual for a sua profissão, né? Eu estou falando baseado no que eu já fiz na minha vida. Essa ferramenta aqui não está dando certo, o que está acontecendo? E aí uma voz lá dentro de você diz assim: fale com Deus. E aí você, por um momento, você fala assim: Pai, já tentei tudo, mas eu não estou conseguindo. Será que o Senhor pode me ajudar? Ou então lá na sua casa, vou te contar um segredo. Tem demônios, escute isso. Tem demônios que eles são extremamente habilidosos, foram destacados pelo general deles, que não é Jesus, mas é o diabo, para esconder as coisas na nossa casa. Aquele pendrive que você não sabe onde você enfiou. Aquela chave na hora de sair para o trabalho que você não acha. O controle do carro que você não acha onde está. A chave do carro, você começa a ficar desesperado. Saiba, tem um espírito maligno aí trabalhando contra você. Pastor, mas tem hora que a minha mulher também, a gente põe culpa no demônio, mas a minha mulher também deixa de qualquer lado, de qualquer jeito jogado, ou então o meu marido deixa desorganizado. Mas mesmo assim, eu quero te dizer que o diabo contribui para isso. Ele vai continuar contribuindo para o seu marido ser desorganizado e para a sua esposa também, se for o caso. O que eu quero que você entenda é que nós estamos numa guerra espiritual. Há uma batalha espiritual. E nós não podemos ignorar os ardis de Satanás, como eu já preguei esses dias atrás. Sim, pastor, mas como resolvo isso? Se desapareceu alguma coisa na sua casa, você trata de orar. Você vai parar de ficar se descabelando. Já procurei no carro. Já foi no carro? Normalmente os homens perdem as coisas no carro.
minha carteira, não acho, e não sei o quê. Vai lá naquele lugar, e você já foi 1000 vezes, olhou e não acha. Para tudo, Senhor, tem um espírito maligno que deve estar vendando meus olhos, está me atrapalhando, está impedindo. Eu aplico o sangue do Cordeiro e eu clamo que o Senhor libere a tua graça, que eu encontre essa carteira, Senhor, em nome de Jesus. E aí vai lá de novo nos mesmos lugares e você vai encontrar. Você vai dizer, e muitas vezes é assim que acontece, fala, mas não é possível, eu vim aqui 10 vezes. Claro, tinha um espírito maligno ali, um demônio, que não precisa, nem merece ter nome. Alguém até dá nome para esses demônios, né? Nem merece ter nome. É ele que esconde. É ele que esconde. Agora, olhe só. Falar com Deus, essas coisas que eu estou falando, faz parte da rotina diária de quem está trabalhando para se tornar um adulto espiritual. Alguém experimentado no Senhor. Se você não tem isso, se as práticas espirituais são coisas que você só tem quando o pastor prega, ou qualquer outro irmão prega, você ainda não saiu do leite espiritual. Adultos saudáveis se alimentam todos os dias, de forma consistente, voluntária, sem a necessidade de que alguém os lembre que eles têm que se alimentar. E é nesse nível que Deus quer que você chegue. Bebês, guarde isso, bebês têm fome. Bebês têm fome. Mas os bebês precisam que outros lhes peguem no colo e lhes dê alimento. Porque por si só eles são incapazes de buscar alimento. Algumas crianças até conseguem se alimentar sozinhas, mas são manhosas, preferem que os pais deem tudo na boca. Nós não podemos ser assim. Você não pode ser um crente, criancinha espiritual, que sempre o irmão mais velho, o líder da sua célula, o pastor, a pastora, sejam aqueles que pegam você no colo. Vem cá, nós vamos fazer você naná, vamos dar comida para você. Não, nós temos que dar passo a passo e caminhando na presença do Senhor. Isso agrada a Deus. Um segundo sinal, uma segunda característica de quem ainda está no leitinho espiritual, são aqueles que é aquela pessoa que não acha que precisa, que necessita de mudanças de comportamento. Crianças espirituais têm um comportamento cheio de egoísmo. Pode ver, cheio de egoísmo. Crianças espirituais são aquelas que estão cheias de atitudes de pecado, que não são agradáveis a Deus. E muitas vezes acreditam que não precisam mudar, está tudo bem. Uma hora as coisas naturalmente chegam no lugar. Não, tem que haver mudança na sua vida espiritual. Acham que nasceram assim, é assim que vão ficar para sempre. Isso é sinal evidente de que não existe crescimento espiritual nessa vida. Tem alguma coisa errada. Meu irmão, Deus quer que você cresça espiritualmente todo dia. Não pare de crescer nunca, até que Jesus volte. Estou falando de vida espiritual, não estou falando de tamanho físico. Deus quer que você cresça sempre. Adultos espirituais saudáveis precisam aprender a se comportar, a mudar os pontos negativos do seu comportamento, com a finalidade de que Deus, nas suas vidas, Deus seja refletido, ou seja, suas vidas reflitam a pessoa de Deus, a vontade de Deus. Crianças espirituais acham que não precisam mudar, que só os outros estão errados.
Mas ela não, ela sempre está certa. Hoje Deus quer que você mude nisso. Uma terceira característica de uma pessoa que ainda está no leitinho espiritual é que ela quer ser o centro das atenções. Alô, você está aí? Está aí ainda? Olha só, tem pessoas que querem sempre ser o centro das atenções. Crianças espirituais, preste atenção, crianças espirituais gostam de ser o centro de atenções dos seus líderes de célula, do seu pastor, centro das atenções da igreja, de tudo que for possível. Para que isso aconteça, elas muitas vezes manipulam as pessoas. Alô, tome cuidado com isso. As situações, sempre com o desejo, e às vezes, sem perceber, com o desejo de ser o centro das atenções. Quando outra criança espiritual, por exemplo, na igreja, vem e tenta roubar esse centro das atenções, arruma briga. Já fica toda zangada. Não, porque eu fazia parte desse grupo, chegou um agora, tirou a minha atenção, eu era mais amigo dela, eu era mais amigo dele. O pastor mudou algumas coisas na igreja, já não posso mais fazer como eu fazia antes. Veja só. Eu estava tão bem nessa célula, mas meu pastor, minha pastora, achou que melhor que eu fosse para outra célula. Tocou onde não devia tocar. Mas eu cresci lá. Meus líderes me conheciam, eu tinha uma amizade com os meus irmãos. Eles me conhecem tão bem, agora eu vou ter que ir para uma outra célula, começar tudo de novo. Não é o que eu queria. É claro que não é. É desconfortável para nós. Irmãos, o reino de Deus não tem conforto. No reino de Deus não tem conforto. O nosso conforto é o Senhor. Não está legal. Não gostei já acho que nem vou mais domingo na igreja. É assim que as coisas acontecem muitas vezes. Mas precisamos entender que um adulto espiritual não age dessa maneira, não age desta forma. Muitos esperneiam, muitos fazem barulho. Adultos espirituais são como João Batista. Lembram de João Batista? João Batista dizia, e disse aos discípulos também, melhor é que ele estava apontando para Jesus, melhor que ele cresça e que eu diminua. Imagine, João Batista, ele era o precursor de Jesus, era o profeta dos dias, que estava pregando e anunciando a vinda de Jesus. Não se sabia nada de Jesus ainda, embora Jesus já existisse. E ele pregava, vai vir Jesus, e todo mundo seguia João Batista o tempo todo. E João Batista tinha um ministério daquele poderoso, multidões ele arrastava, ia para o Rio Jordão ou para qualquer outro rio, batizava as pessoas no batismo de arrependimento, multidões seguiam João Batista. De repente, Jesus, que também era primo, porque a mãe de Jesus, Maria, era prima da mãe de João Batista, de repente, Jesus aparece na história. E João Batista, imediatamente ele diz, olha, lembram daquele que eu falei que eu não seria nem digno de desatar-lhe as sandálias dos pés? É ele chegou entre nós. Senhor, o que o senhor está fazendo aqui? Ele falou, eu vim aqui porque eu quero que você me batize, João. Não, Senhor, o que é isso? Eu não posso fazer isso, o Senhor é o Salvador, o Senhor é o Messias. Eu não posso. Jesus disse, tem que ser dessa forma, João. E aí então João traz Jesus é batizado no Rio Jordão. Acontece algo fenomenal naquele momento. Quando Jesus sai das águas, que João o traz de volta, a Bíblia diz que o céu se abre, vem ali uma pomba voando, que representava ali o Espírito Santo de Deus, pousa no ombro de Jesus,
o céu se abre, uma voz se faz ouvir, ali todos ouvem uma voz dizendo: este é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, em quem eu me comprazo. Está ali agora Jesus, sendo após o batismo, o Espírito Santo representado naquela pomba, e Deus falando, está representado ali a Trindade plena naquele momento. Jesus sai das águas, e a Bíblia diz que logo que Jesus sai, então inicia o ministério de Jesus, ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Ali tudo começa. João está preso, e alguns discípulos vinham e falaram: olha, nós estamos sabendo que Jesus está pregando em tal lugar, e João diz: vão lá e pergunte isso a ele. E eles iam. Sabe, irmãos, eu vejo um João humilde, não um João que poderia dizer assim: já vem Jesus agora, acabou com o meu ministério. Estava tão bem, eu era o pastor do momento aqui. Minha igreja era forte. Agora vem Jesus e começa a arrastar todo mundo perto dele. Não, irmãos. João sabia quem ele era no reino de Deus. João sabia quem era Jesus. João sabia que João era humano, e que Jesus era o Deus em forma do homem. João sabia que ele era o pecador e não podia fazer nada por si mesmo, mas ele sabia que Jesus era o Senhor, era Deus que poderia perdoá-lo e salvá-lo dos seus pecados. João sabia se posicionar, ele era um homem maduro, um crente maduro do reino de Deus. Não queira ser o centro das atenções. Um outro sinal de que muitas vezes ainda podemos estar no leite espiritual é quando nós aderimos os costumes do mundo. Tome cuidado com isso. Atenção, pais, porque às vezes a gente não sabe lidar com as questões, mas eu já vou na veia do negócio. Mas todo mundo faz, os coleguinhas na escola faz, né? As amigas, os amigos, isso é normal, é da idade, eles andam em grupo. Tome cuidado com isso, muito cuidado. Crianças espirituais, estou falando de crianças espirituais. Crianças espirituais não têm opinião formada e baseada na palavra de Deus para tomar decisões firmes. Por isso, tudo que o mundo oferece, toda moda que o mundo oferece, que o mundo lança, todo tipo de pecado que o mundo começa a praticar, também vira prática da criança espiritual. Estou falando de criança espiritual, então estou falando de coisas que nós muitas vezes trazemos do mundo para dentro da igreja. Não tem nada mais demais, qual o problema fazer uma tatuaginha? A Bíblia diz que você pode todas as coisas, mas nem tudo convém. Qual o problema usar um brinquinho, um piercingzinho? Você pode usar. Todas as coisas é lícito, mas nem tudo convém. Isso convém? Por que você quer usar? O que vai te fazer tão bem usar isso? Qual o problema dar um traguinho? Tem nada demais, todo mundo dá um traguinho aí fora. Qual o problema? Que tanto mal vai fazer? É só uma vez. É só uma vez que o diabo precisa para te escravizar nessa porcaria. É só uma cheiradinha que você precisa para o diabo detonar com a sua vida. É só um golinho, porque ninguém é alcoólatra porque nasceu alcoólatra. Ou tem predisposição ao alcoolismo. Não, é alcoólatra porque deu o primeiro golinho de uma bebida alcoólica. Mas é pecado beber, pastor? Eu não vou entrar nesse contexto. Eu posso dizer para você que a Bíblia diz que você pode todas as coisas, porque Deus te dá liberdade de escolha. Mas as consequências elas vêm, e Deus não vai tirar as consequências, não tem como. Eu não vou entrar no mérito se é pecado tomar vinho, pecado tomar cerveja. Minha pergunta é muito simples para você. Você precisa disso?
Por favor, não saia daqui dizendo: olha, o pastor dessa igreja, ele falou, ele ensinou, ele disse que pode tomar vinho, ou ele saiu dizendo que não pode tomar vinho. Eu sou do Rio Grande do Sul, por exemplo. Minha família veio do Sul. Quando chegamos em 1974 em Itu, 76 eu já tinha 4 anos, era muito comum para nós tomarmos vinho, fazia parte do nosso costume. E mesmo no meio do povo de Deus lá, era costume, porque era uma cultura. Mas aqui houve um conflito de cultura. Porque aqui, um crente, membro de uma igreja, naquela época, não tomava bebida alcoólica. Era um escândalo. E como nós fomos lidando com isso? Com muita dificuldade. Mas sempre discernindo, sabendo que o fato de eu tomar um vinho, eu não estaria pecando, o problema está no descontrole. Agora, olha o perigo, o meu pai permitia que nós, pequenos, tomássemos um cálicezinho de vinho, junto com a sopa, com uma comida, porque a criança quer experimentar. Mas um perigo, porque de certa maneira o meu pai estava arriscando me expor ao alcoolismo. Eu amo meu pai. Se ele estiver me ouvindo, eu te amo, pai. Mas essa é a verdade, é um perigo. Eu poderia ser um alcoólatra. Mas eu não tomo, porque eu decidi não tomar. Não é porque a igreja proíbe, porque a religião proíbe, porque eu vou dizer uma coisa para você, aqui nesta igreja, ou a religião que eu conheço, que se chama Jesus, não proíbe nada. A única coisa que Jesus nos diz é lícito, mas nem tudo te convém. Você pode entrar em maus bocados tomando essa decisão. Então tome cuidado, por favor, querido irmão. Tome cuidado. Pastor, mas tem pecado eu usar brinco na orelha? Meu irmão, você use brinco com todo amor e respeito, aonde você quiser. Aonde você quiser. Só tome cuidado com as modas. Por que você vai usar brinco? Porque os teus colegas lá fazem a diferença. Todo mundo usa, eu sou o único excluído do grupo, porque eu não uso. Pois continue firme assim. Você sim é forte. Se você não está entendendo, vai assistir o videozinho do Max Lucado lá, do nariz verde lá, não sei quantos lembram desse desenho aí. Todo mundo com o nariz verde agora. E aí todo mundo aparecia com o nariz verde. Agora está enjoado do verde. Agora todo mundo com o nariz vermelho aparecia. É um desenho infantil. Você pode fazer o que você quiser, mas sempre se pergunte: o que é que vai edificar a minha vida isso? Vai construir o que na minha vida? Eu não preciso. Eu não preciso. Alô, você está aí ainda? Ai, que bom, não estou sozinho. E eu já estou indo para o final. Uma outra característica de um bebê espiritual: chora por qualquer coisa. O bebê espiritual chora por qualquer coisa. Crianças espirituais são choronas, irmãos. Essa é uma verdade. Qualquer mínima coisa, às vezes dentro da igreja, no reino de Deus, é motivo para o choro, para a birra, para ficar emburrada, para arrumar um escarcéu. Dentro da igreja, nos pequenos grupos, nos ministérios, é muito comum isso. Arrumam problemas com os outros irmãos da igreja. Estou falando de crianças espirituais. Exatamente, de bebezinhos espirituais. É deles que eu estou falando. Arrumam problemas frequentes, muitas vezes, com a liderança da igreja. Arrumam muitas vezes problema para a liderança da igreja resolver problemas. Tudo fruto de um choro bobo, por qualquer coisa mínima, coisa que aconteça que poderia ser facilmente resolvida. Tão chateada, tão de cara virada, não vou mais na igreja, gostei daquela mensagem. E às vezes o diabo,
Eu não sei quantos sabem dessa história, mas eu me lembro muitas vezes, muito bem, que uma vez eu estava num culto, há muitos anos atrás, a igreja era lá embaixo ainda, você vai se lembrar dessa história, e tinha um senhor ancião, bem idoso já, quase naquela ocasião, quase com os seus 80 anos, e ele resolveu naquele domingo sair mais cedo do culto, tranquilo, sem problema nenhum, deu o horário, não dá para continuar, levanta e vai embora, tranquilo. E eu naquele domingo estava orando e finalizando o culto, mas eu entrei num momento de oração, de batalha espiritual, e a minha oração era contra o diabo, era contra os demônios que estavam importunando as pessoas, e eu orei naquele momento, estava com os meus olhos abertos, toda a igreja cabeça abaixada, orando, e eu com os olhos abertos, e eu guerreava, e eu orava, e Satanás, em nome de Jesus, eu te ordeno, você vai deixar essas pessoas, você saia daqui agora, e bem na hora que eu comecei a orar, esse homem levantou para ir embora, e ele olhou e me viu de olho aberto, olha só, e eu orando, não, nada a ver com ele, o meu negócio era com o diabo. Satanás, eu te mando, você saia daqui, saia por essa porta e nunca mais volte aqui, em nome de Jesus, eu te ordeno, eu piso em você, e tá, terminei minha oração. Aí, na semana seguinte, veio um discípulo e falou: pastor, não sei se o senhor está sabendo, mas o senhor lá, o irmão fulano de tal, disse que não vai vir mais na igreja não. O que aconteceu? Diz que o senhor expulsou ele da igreja. Eu falei: como assim? Não, ele está muito chateado com o senhor. No domingo o senhor pregou, o senhor foi orar, e o senhor apontava o dedo para ele e dizia: saia daqui por essa porta e nunca mais volte aqui, em nome de Jesus. E ele disse que nunca mais vai voltar. Lá vai eu, irmãos. Fui lá visitá-lo. Irmão, estou aqui porque eu fiquei sabendo do episódio. Irmão, por favor, o irmão tem idade para ser meu avô. O irmão conhece a minha família quando eu era bebê. Jamais, eu não teria coragem, mesmo que eu estivesse fora da igreja, de falar assim, nesse nível, com uma pessoa da sua idade. Nunca passou pela minha cabeça que o irmão pudesse ficar triste de ouvir eu orar. Eu estava orando e repreendendo o diabo, não era nada com o irmão. Agora, ele estava saindo mais cedo, a consciência dele devia estar acusando ele naquela hora. E aí o diabo aproveita da situação para fazer o circo pegar fogo, irmão. Olha, o diabo é terrível, nós temos que tomar cuidado. Inverte as palavras, faz você às vezes falar coisa que não era para você colocar naquela hora. Ele sugere palavras muitas vezes e você tem que ser humilde, dar um passo atrás, ir lá. Eu poderia dizer: não, eu não quero nem saber, eu não fiz isso, o problema é dele. Não, fui lá, falei: irmão, por favor, volte, nós amamos sua vida, imagine, irmão. Já até morreu, ele foi para o céu já, mas não foi por causa disso não, que ele foi para o céu. Mas olhe só a situação, muitas vezes acontece isso, as pessoas saem chateadas por coisas. Eu vou dar uma corrida aqui. Uma outra característica de uma pessoa que é criança espiritualmente, não gosta da disciplina que vem do Senhor. Você poderia dizer: pastor, mas que criança gosta de disciplina? Mas eu estou falando da disciplina que vem do Senhor. Deus ama, Deus corrige o filho a quem Ele ama. A disciplina do Senhor para nós é um santo corretivo. Tem muita criança espiritual que não gosta de disciplina. E se o pastor decide... Vou dar um exemplo, tá, Anderson? Vou usar você como exemplo. Anderson, vem cá. Não, pode ficar aí, mas eu só estou dando um exemplo. Anderson, vem cá. Vamos conversar. Anderson, você anda faltando demais. Você não participa de nada na igreja. Não está legal, Anderson. Você precisa se consertar. Então, a partir de hoje, você, por favor, vai sentar um pouquinho no banco, não vai tocar mais. Estou entendendo que isso vai ser um tempo em que nós vamos sentar junto, eu vou te ajudar nas tuas dificuldades, beleza? Aí o Anderson fica triste, chateado. Não gostei da disciplina.
Não, porque o pastor é contra mim, vou embora para outra igreja, lá eu posso tocar e não tem esse negócio. Por favor, você nunca faça isso. Tá? Nós temos que estar atentos à disciplina do Senhor. Muitas vezes a disciplina do Senhor pode chegar na sua vida, na sua casa, até mesmo no momento que você está lá lendo a Bíblia, Deus pode te disciplinar. Deus pode te falar, Deus pode usar qualquer pessoa que Ele quiser. Se Ele quer corrigir você para o teu bem, Ele vai fazer isso. Quantas vezes Deus me disciplinou usando uma filha? Ainda bem que eu não tenho muitas, né? Falando comigo e eu entendi. Usando a esposa, embora lá em casa quem manda, a última palavra sempre é a minha. Sim, senhora, minha esposa. Essa é a minha última palavra. Deus, Ele disciplina aquele que Ele ama. Esteja aberto à disciplina. Aberto à disciplina. E por último, aquele que gosta, uma criança espiritual, uma das características de uma criança espiritual é aquele que gosta dos benefícios, mas nunca da responsabilidade. Por favor, meu irmão, não seja assim. Não seja assim. Não seja aquele tipo de crente que vai à igreja só porque tem uma bênção para você. Não, você tem que ir para a igreja porque você ama a Deus. Pode estar frio, calor, pode ter um pregador de fora, pode ser o mesmo sempre. Não importa, eu vou ali porque Deus está naquele lugar, eu vou cultuar a Deus, e se Deus quiser usar qualquer pessoa para falar comigo, para me abençoar, eu estou aberto. Pode me abençoar, Senhor, porque eu sou carente das tuas bênçãos, necessito as tuas bênçãos, mas eu estou aqui por causa do teu amor. Eu amo o Senhor. Eu amo estar na tua casa. Muitas vezes a pessoa gosta dos benefícios, mas ela não gosta das responsabilidades. Semana que vem faremos um grande evangelismo, iremos num bairro carente da cidade e vamos evangelizar. Aí é um desafio. Normalmente quem aparece é os líderes. Por quê? Por quê? Vamos levantar uma oferta para missões. Aliás, eu quero aproveitar a oportunidade e lembrar que agora em agosto, aquela caravana estará indo novamente para o Nordeste, levar mais uma quantidade de filtros numa outra cidade. E nós poderemos abençoar este ministério, esse trabalho, levantando uma oferta especial. Vá se preparando em família, conversando em família, talvez que oferta você, voluntária, poderia fazer dentro das tuas posses, tá bom? Agora imagine só, isso vai acontecer. Então eu fecho o parênteses aqui. Muitas vezes nessa hora que nós somos desafiados a participarmos, mas às vezes nessa hora dói o bolso, começa a coçar o bolso, a gente já não gosta, se incomoda, a hora da oferta, e aquela coisa. Tome cuidado com isso. Não seja aquele que gosta só dos benefícios do reino de Deus. Seja alguém responsável pelo reino de Deus, pela casa do Senhor, pela obra do Senhor. Adultos espirituais encaram a obra de Deus com seriedade. Amém? Fique em pé nesta hora. Quero orar por você. Agradecer a Deus por você ter vindo nessa noite, buscá-lo, buscar a presença do Senhor. E Deus, certamente, através desta palavra, Ele está construindo algo em nossas vidas. Está nos ensinando a sermos filhos obedientes, filhos amados,
filhos que levam o reino de Deus a sério, filhos comprometidos com o chamado, filhos comprometidos com a palavra. Deixa Deus usar você. Você precisa estar disposto. Senhor, eu quero crescer. Eu não quero ser criança espiritual. Eu quero ser um adulto espiritual. Eu quero fazer mais pelo reino. Eu quero, Senhor, alcançar níveis maiores, Pai. Eu quero sonhar com isso. Querido irmão, sonhe mesmo. Sonhe. Sonhe em assumir das mãos do Senhor papéis que Deus vai colocar nas suas mãos de responsabilidade, que você hoje olha e fala assim, não tem condição, mas no Senhor um dia você vai ter. Deus quer usar a sua vida. Quantos aqui estão nesta noite, ainda não vão ser levantados para serem grandes pregadores e pregadoras do Senhor? Com papel importante de liderança na igreja, quantos não vão ser levantados? A pergunta é, quantos talvez não estejam fugindo disso? Hoje você pode mudar a sua posição. Hoje você pode orar e pedir, Senhor, me ajude a amadurecer. Me ajude a ser um cristão maduro. Eu quero deixar a mamadeira espiritual. Eu quero ir para o alimento mais sólido. Eu quero conhecer a Tua palavra com mais profundidade. Eu quero, Senhor, alcançar níveis mais fortes, mais desafiadores. Porque a minha ajuda não vai vir de minha ajuda, vem do Senhor. Em nome de Jesus. Amém?